futuro. Educação financeira, investimentos e empreendedorismo é aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Moneycast, aqui do meu amigo Rafael Rico. Rafael está de férias, gentilmente me convidou para assumir a bancada aqui do programa Moneycast. E eu hoje convidei uma colega também da área da psicologia para estar aqui comigo, que é a Ana Paula. Então eu sou a Meg Gomes, sou psicóloga e sou educadora financeira, especialista em terapia financeira. Já estive aqui no programa no ano passado, gentilmente convidada pelo Rafael para falar sobre superendividamento. Eu conversei sobre as questões que levam as pessoas ao superendividamento, fatores pessoais e também fatores sociais. Mas hoje a gente vai tocar no outro tema, no outro assunto, né, Ana Paula? Isso mesmo. E aí, Ana Paula, se apresente então pro pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Meg. Agradecer o espaço aí do Rafael Rico, que a gente possa honrar essa bancada enquanto ele está de férias. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muito me interessa, porque eu sou psicóloga, né? Sendo psicóloga, a gente sabe que muito do sofrimento humano tem relação com alguma variável. E aí, sou psicóloga clínica comportamental, atuo na perspectiva da análise do comportamento e atuo com casais. Atuando com casais, a gente sabe a importância dessa variável que é o dinheiro na vida das pessoas. Então, estou bem animada com a proposta desse tema. Agradeço seu convite, Meg, e acho que a gente vai poder bater um papo legal, informativo e dentro de um contexto de psicoeducação para a comunidade. Exatamente, muito bom, bem colocado. Então, hoje, vocês estão acompanhados por duas psicólogas que vão, então, puxar essa sardinha para o comportamento humano, como as pessoas lidam com o dinheiro. E hoje, por ser o Dia dos Namorados, nós vamos focar, então, nas questões do relacionamento. Então, a gente vai falar bastante aqui dos relacionamentos desde a época do namoro, como é falar sobre dinheiro com o namorado. Eu sei que tem uma galera aí já se programando, mulheres se maquiando, se embelezando para sair, e aí já pensando para onde que vai, que restaurante que vai pagar. Olha só, tudo tem a ver com dinheiro, já é todo esse planejamento. E a gente vai falar também da época do casamento, como é que é essa preparação do namoro para entrar no noivado, quer dizer, quais são as conversas que a gente tem que ter com o parceiro para a gente poder levar o relacionamento o mais possível de um plano bem sucedido de vida a dois, né? E depois a gente fala do casamento e no fim a gente tem algumas propostas e dicas para poder minimizar as discussões, as brigas, né, Ana? As brigas, as discussões aparecem muito, então, por causa do dinheiro no consultório. Muito, né? A gente sabe que essa é uma variável que quando não se toca, né, se ela fica no âmbito do privado, a gente sofre muito sozinho, né, mesmo estando numa relação a dois. É legal a gente trazer, né, por que falar de dinheiro e relacionamento, gente? Nada melhor do que esse tema no Dia dos Namorados, né? Um dia em que muito dessa paixão, desse amor é romantizado, né? A gente romantiza e que tudo bem ser romantizado, é uma data pra gente explorar isso mesmo, mas talvez seja uma data que esconda, né, muitos dos nossos problemas. E por que não abordar um tema tão importante e muitas vezes tão problemático também nessa data, né? Quando você falou, por exemplo, que hoje muitas pessoas estão se preparando para sair e comemorar a data com os cônjuges ou parceiros ou companheiros, eu fiquei pensando, quantos já não se endividaram por causa de um presente? Quantos já não se endividaram para impressionar, né? Será que eu tô podendo pagar essa conta que eu vou pagar hoje? É interessante isso aí, por quê? Porque você pega a veia, vamos pegar a data, né? Sim. A data tem esse fator comercial. Exatamente. A gente tem aí, no mês de junho, é um mês que você, meio morto de datas, mas você tem as festas juninas. Uhum. Então você teve o Dia das Mães em maio, aí já vai ter as férias de julho, que vai ser um mês de baixa para o comércio, porque tem férias escolares. E você tem essa data de junho, que é uma data tradicional das pessoas trocarem presentes entre si. E essa obrigação, é interessante que quando a gente estava no Dia das Mães, eu comentei sobre isso nas minhas redes sociais. A obrigação que a gente sente social de presentear alguém, porque está todo mundo presenteando.
E isso é interessante porque, queria até assim que as pessoas comentassem, será que em algum dia dos namorados, o seu parceiro te ofereceu um presente e você ficou ali sem ter comprado nenhum, sem graça? Olha os sentimentos que envolvem. Sim. De inferioridade, de não consigo, de não posso. E aí a pessoa passa a achar que realmente todas as vezes, mesmo sem condições, sem planejamento, e isso é importante, mas pro fim a gente vai falar sobre essa coisa do planejamento, e vem essa pressão social mesmo para você poder ter que dar um presente. Você é casada, né, Ana? Sou. Você deu um presente pro Alex? Dei hoje de manhã. E ele falou justamente isso. Ainda não comprei o seu. Olha só como que foi. E é interessante porque eu fico pensando que essa recíproca não tem sempre que ser verdadeira, né? Às vezes a gente pode dar porque a gente simplesmente está com vontade de dar. E eu fiquei pensando também na sua pergunta sobre o consultório, o quanto que às vezes déficit de repertórios, o que isso significa? Quando eu não tenho uma habilidade social de lidar com alguma situação específica, pode aparecer nessa questão financeira, né? Por exemplo, eu condicionar o meu valor enquanto ser sujeito nessa relação ao valor do presente. E aí eu posso me endividar e não necessariamente o outro vai reconhecer esse valor. Então, assim, isso é um problema muito comum, eu condicionar meu valor a questões financeiras. E eu acho que essa data é um prato cheio para esse tipo de dificuldade aparecer. É até interessante se ter alguém ouvindo a gente, né? Se já passou por isso, se já se sentiu pressionado socialmente a dar, ou se já se sentiu constrangido em receber um presente, não sei. Conversa com a gente, compartilha aí com a gente as experiências pessoais de vocês. Vai ser bem bacana. Então, Ana, vamos começar com um ponto que é bem importante, que é sobre esse encontro do casal, né? O casal tá lá, você tá lá na sua vida, o outro tá na vida dele e de repente acontece esse encontro. São duas pessoas diferentes, são duas pessoas com bagagem de vidas diferentes e a gente fala muito na educação financeira sobre o DNA financeiro. Então, o que é esse DNA financeiro? A bagagem histórica que a gente traz, da forma como a gente foi educado. Então, nós temos pessoas, a gente fala de 3 perfis financeiros. O endividado, o equilibrado ou o investidor. Reflita aí se você está em qual situação. Se você está numa posição de endividamento, se você está numa posição de que todo o dinheiro que entra, você consegue pagar suas contas, também não é uma posição muito boa, porque está equilibrado, é aquele que, né, receita igual a despesa, não sobra nada ali, às vezes, para fazer uma viagem no fim do ano. Ou se você já está numa postura de investidor. E aí, como que se dá esse encontro quando você se percebe uma pessoa equilibrada, contida nas suas contas, toda planejada, e pega ou uma pessoa endividada, se encontra, né, com uma pessoa que vive na dívida, ou uma outra que vive numa posição de investidor com dinheiro sobrando, que também é uma posição delicada. Sim. Não é? A gente pensa que às vezes a gente tá assim, só por cima. Ah, eu sou equilibrado, fulana que deve. Mas acontece também conflitos e conjugais quando a gente tem a posição contrária, daquele que vive equilibrado e o outro já tá lá na frente, investindo, dinheiro sobrando, né? Sim, eu acho interessante, porque eu achei fantástica essa proposta teórica de categorizar os perfis financeiros e falar, né, colocar nesses termos DNA financeiro, é o que está dentro da gente, né? E se a gente fosse explicar isso comportamentalmente, a gente diria que é a nossa história de vida baseada num repertório comportamental de como a gente aprendeu a lidar com o dinheiro, né? E aí, como é que a gente aprende a fazer alguma coisa? Fazendo, né? A gente tem modelos primários ali, pai, mãe, tio, né? As pessoas que foram as nossas primeiras referências, e isso vai compondo a partir, né, dessas relações o nosso DNA. E aí, muito fantástico você trazer esse questionamento. Quando 2 DNAs dentro desses perfis se encontram e se chocam, né? Eu fico pensando que talvez sejam os nossos maiores problemas em termos de relacionamento. Por isso que a gente fala do autoconhecimento, né? Eu acho que para as pessoas buscarem ser felizes, bem adaptadas socialmente, consigo própria, estarem bem consigo própria,
o primeiro passo é autoconhecimento. Uhum. Você tem que saber quem é você. E para você se conhecer, você precisa conhecer a sua história. E a gente não pode negar. Se você vem de uma família onde o pai vivia endividado, a mãe também, muito provavelmente você tem comportamentos hoje em dia, ou você pode também ir pelo oposto, pelo exemplo oposto. Deus me livre de ter alguma dívida, porque eu já vim num lar que meu pai vivia contando dinheiro. Essa busca histórica de quem você é, de como que você se constitui enquanto pessoa na sua educação financeira, é um assunto importantíssimo de se levar para o diálogo a dois, já nessa época do namoro. E aí eu quero colocar, porque a pessoa assusta, fala, nossa, mas aí as mulheres vão falar assim, nossa, já tô solteira há tanto tempo, ficar falando de dinheiro, vou afugentar o homem. Aí eu não vou ficar com ninguém mesmo. As pessoas têm medo. Sim. De falar sobre dinheiro, né, Ana Paula? Tem medo. Eu fiquei pensando enquanto você falava, o quanto que esse autoconhecimento pessoal vai produzir talvez uma coisa super interessante para a relação, que é o autoconhecimento da relação. Se eu me conheço, meu parceiro se conhece, quando a gente se une, quando a gente une as duas coisas, a gente consegue promover juntos autoconhecimento na relação. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Vamos lá, ninguém é perfeito. Todo mundo tem um calinho que dói. Todo mundo tem alguma coisa que sabe que pode evoluir. E aí, nessa proposta, a gente consegue junto um ajudar o outro. Se eu sei juntar mais, eu vou juntar mais. Eu posso ajudar o meu parceiro que não sabe juntar mais a juntar um pouquinho. E assim ele vai desenvolver um outro tipo de repertório na relação comigo. Exatamente. Né? É a troca, né? Exatamente. É na troca que se cresce. Ninguém cresce sozinho, porque nós somos seres sociais. E se você escolhe uma pessoa para estar junto, parte-se do pressuposto que nós temos que pensar assim, você já veio completo e você já veio completo. Tem que somar, né? Vai juntar os dois para multiplicar. Sim. Esse negócio, vou encontrar minha cara metade. Eu sou uma pessoa endividada, vou encontrar um investidor para poder cobrir aqui, ó, que eu devo. Vai lascar o investidor, né? Ou o investidor vai ficar lascado, ou você pode até aprender a investir, mas é muito mais fácil o caminho oposto, sim, realmente. Exatamente. Principalmente quando você tem uma confusão do que é o amor. Que é essa confusão de que para que eu me sinta amado, eu preciso ter esse tipo de reconhecimento em termos do que eu tenho e não do que eu sou. Exatamente. Né? Uma aprovação, né, social. Achei legal quando você fala do namoro, porque sim, as pessoas não pensam nisso e é um momento em que a gente tá com essa paixão lá em cima, a gente fica cego para outras coisas que acontecem e que são importantes na vida dois e que talvez conhecimento e planejamento financeiro no início do namoro podem evitar problemas futuros em termos de dificuldades financeiras na relação do casamento e numa relação mais adiante, né? Então é super importante, não é um tema banal, né? Não, é um tema importante sim pra gente cultivar desde lá de trás. E é um tema delicado, a gente sim, entende que é um tema delicado. Então assim, quando a gente parte do princípio desse encontro, que tem que partir de uma premissa de autoconhecimento para que nessa troca não se perca. Sim. Né? Então, autoconhecimento passa por você saber quem você é. Lá na educação financeira, a gente costuma dizer assim, quem é educado financeiramente? Educação financeira é um comportamento, ser educado financeiramente é um comportamento que também trabalha com modelo mental, que busca um equilíbrio entre o ser, o ter e o fazer, né? O ser, o fazer e o ter nessa ordem, porque primeiro você é, para depois você fazer as estratégias para você poder ter as coisas. Buscando você ter escolhas sustentáveis, decisões sustentáveis que façam você realizar sonhos. Olha a complexidade do conceito de educação financeira. Olha a quantidade de coisas que você tem que ter aí. Então, uma pergunta interessante sobre relacionamentos e dinheiro, na época do namoro, será que o seu parceiro é educado financeiramente? E aí, olha só o tanto de elementos que se tem para você poder avaliar isso. Então, o outro é educado financeiramente se ele tem comportamentos e um modelo mental em prol desse equilíbrio entre o ser, o fazer e o ter. E aí já começa... Meg, nem termina o conceito que eu já... Porque eu já tô com uma pessoa que aí os ouvintes podem estar pensando. Tô com uma pessoa que ele ou ela só pensa em ter
E enquanto isso é uma busca constante por ter e você vai ficando cada vez mais vazio. E aí você já vai falar, então não tem educação financeira. E aí você vai ter que pensar, e você tem? Você faz escolhas sustentáveis. Escolhas sustentáveis são aquelas que você, né, vai se sustentar ao longo do tempo. Que você, por exemplo, você faz o financiamento do apartamento, você sustenta ele até o fim. Ou faz a troca, não tem problema fazer. Mas que você tenha escolhas conscientes. Que caibam dentro do que você pode, né? Que caibam dentro do que você pode. Bolso. Isso. E a realização dos sonhos. Porque a gente só fala de educação financeira quando a gente também fala de resultados. As pessoas têm que alcançar os resultados. E se você busca resultados de um lado que são divergentes dos resultados que o outro busca, e tá vendo? Então, assim, é super importante a gente falar de educação financeira dentro do relacionamento e a partir do namoro. Sim. Eu fiquei pensando aqui que quando você começou a falar, pro ouvinte perceber com quem ele está se relacionando, talvez seja um exercício um pouco mais profundo, ele perceber quem é ele, né? Colocar uma lente no meu DNA. Vamos tentar ser um cientista aqui e imaginar a metáfora de um microscópio que está nos analisando e com foco no nosso DNA financeiro, como é que é o meu DNA financeiro? Minha tendência é mais para um ou para outro perfil, né? Eu sou do perfil equilibrado, beleza. Mas eu sempre sou equilibrado, eu sempre tomo as decisões corretas, ou na minha história eu já errei muito, já passei muito aperto para poder hoje estar mais equilibrado. Eu sou no perfil endividado? Eu sou no perfil endividado porque eu ganho pouco? Será, gente? Tem uma pesquisa que mostra que os maiores endividados do Distrito Federal são os servidores públicos que ganham muito mais, né, que a grande maioria da população. Então, não necessariamente ser de um ou de outro perfil significa meu status social, né? Eu sou no perfil gastador, né? Você falou endividado, equilibrado, investidor. Eu invisto com qualidade de vida. Eu invisto dentro daquilo que é importante para mim, porque eu tenho exemplos também, inclusive na família, do investidor que se priva de tudo e que não vive uma vida, talvez, plena e saudável financeiramente. Exatamente. Porque tem medo de perder, porque tem medo da escassez, né? Tem privação e regras criadas lá atrás de quando passou muita privação, que torna essa relação atual com as finanças desajustadas. Então, eu penso que tem muita coisa aí pra gente entender, né? Tanto se perguntar qual é o meu DNA financeiro e onde é que eu tô tendendo nessas categorias e o que eu preciso melhorar, né? O que eu posso melhorar. Exatamente. E aí, quando você fala de uma pessoa que é só de um perfil e ela tem um perfil rígido, quando eu estudava, eu tô formada há 20 anos, pode-se dizer. Eu lembro quando eu estudava, a professora de psicopatologia, ela falava assim: fica de olho em perfis rígidos de comportamento, né? Que pode indicar traços não adequados de personalidade, vamos dizer assim. Então, isso que você falou é muito legal, Ana. As pessoas nem sempre elas são só equilibradas ou só investidoras. E se você tem uma pessoa que ela é só investidora, mas ela não aproveita o hoje porque ela só pensa no amanhã, nós estamos na falta de uma palavra-chave da saúde mental, que significa equilíbrio. Exatamente. É a palavra-chave da saúde mental. Se você não vive uma vida equilibrada, é interessante, ano passado eu estava dando um curso de educação financeira e uma colega perguntou isso. Como viver o hoje e pensando também no amanhã, e é uma fórmula que cada pessoa tem que descobrir. A gente, na educação financeira, nós falamos de várias fórmulas. Então, assim, 70% do que você ganha é para hoje, 30% você guarda para o seu amanhã. Ou é uma regra de 50, 20, 30 ou 5, 10. Gente, tem vários sistemas, vários. Sistema de potes, tem vários tipos de divisão na literatura da educação financeira que as pessoas vão ver. As pessoas têm que buscar qual faz sentido para ela. E num relacionamento também começar a conversar qual faz sentido para os dois. Para os dois. Porque isso é fundamental. Anotem a dica aí para conversar no jantar agora dos namorados. Você tem planos para o futuro? E o hoje? Como você quer gastar?
Então, se projete no futuro. Daqui para o final do ano, o que você quer realizar? Daqui a 5 anos, como você se visualiza? É até aí que muita gente desiste de casar. Porque ela começa a pensar assim, não, daqui a 5 anos eu quero estar casada. E o cara nem aí, nem dá um sinal de que tem essa perspectiva. Sim. Falta equilíbrio. Falta equilíbrio. O equilíbrio é uma palavra muito chave. Você tem que, não pode ter um caráter muito rígido de personalidade. Vamos guardar, vamos poupar, vamos investir. Mas a gente também tem que ter o aproveitamento do lazer de hoje. É questão de saúde mental. E aí, acho bem interessante, até a gente se colocar aqui, não é nosso intuito estragar o Dia dos Namorados, tá, gente? A gente não quer ser pessimista, não é isso. E a boa notícia, qual que é? A boa notícia é que educação financeira é um tipo de repertório comportamental. E como qualquer outro, ele pode ser aprendido, ele pode ser mudado, ele pode ser desenvolvido. E como qualquer outro, nesse processo de desenvolver, a gente vai errar. A gente vai errar muito e tudo bem errar, né? É como aquela pessoa que deseja ser assertiva, mas ela é muito passiva, guarda as coisas pra si. E aí, num determinado momento, ela fala, eu quero trabalhar isso. Ela passa a ser mais agressiva. Por quê? Porque ela não sabe esse equilíbrio. E tudo bem, ela vai pro oposto, e aí ela vai reduzindo, ela vai oscilando entre um e outro, até que um dia ela consegue realmente ser assertiva. Eu acho que com a educação financeira é muito parecido. Então, assim, existe luz no fim desse túnel, gente, né? Diálogo, né? Eu acho que se você começa com muita honestidade, com muita verdade, é claro, gente, tem um momento certo de acontecer isso. Então, por exemplo, tem uma frase que eu não sei se quem é que vai se identificar, que fala assim, quando o dinheiro entra pela porta, o amor pula a janela. E isso é um mito. Tem uma outra, né? O amor acaba na porta do supermercado, já ouviu essa? Pronto, olha. Ou então o amor espera primeiro acabar o primeiro pacote de sal pra você dizer se ama ou não ama direito a pessoa. E tem gente que demora aí 3, 4, 5 meses, né? O mesmo pacote de sal. Mas são frases que são mitos, né? São regras que as pessoas vão criando para si. Crenças inadequadas, errôneas, que só vão modelando para o lado negativo o comportamento da pessoa. Sim. Esse modelo mental de estar pensando que não vou falar sobre o dinheiro porque eu não quero acabar com o romance. O que ele vai pensar? E aí vem a pergunta que não quer calar. Quem senta na mesa do bar e fala, eu vou dividir a conta, ou então no restaurante, não, vamos dividir a conta. Porque existe todo esse diálogo, vamos construir juntos, mas na hora da conta. Eu lembrei agora, meu marido, no início, quando eu faço fazer 8 anos de casada agora. Quando a gente começou a namorar, meu marido costumava falar assim, que ele observava se eu ia sair de bolsa ou não. Falava que ia lá para me buscar lá em casa. E ele ficava olhando, deixa eu ver se ela vai sair de bolsa. Dizendo que se eu não sair de bolsa é porque eu não tinha intenção de dividir a conta. Maravilhoso, né? Só que eu tenho o meu padrão de comportamento, ele sempre foi para o lado da independência. Meus pais sempre me educaram assim, de ter a sua vida também independente. Então, eu sempre fui do comportamento mais de dividir, de vamos negociar, vamos conversar junto para onde que a gente vai sair. Então, hoje mesmo, meu marido é cozinheiro de mão cheia. Ele falou, não, vou fazer uma comida aqui, pronto, ótimo, tranquilo. A gente não precisa, não é obrigado a sair no dia dos namorados. Não é obrigada a dar ou ganhar presente. É legal você trazer a sua história de vida, porque eu acho que eu sou filha, que eles não me escutem, né? De um que tende mais pro endividado e de um casado com um investidor que se priva. Então, assim, são perfis totalmente opostos e eu tive os 2 tipos de modelo. E parece assim, não, ela teve os 2 tipos de modelo, ela vai ser equilibrada. Não. Na minha história, eu percebi aqui, eu consegui agir exatamente como o investidor que se priva muito em tempos de crise, mas que em tempos quando as coisas estavam melhores, eu era o perfil endividado, que gastava sem esperar que o amanhã existisse. E a duras penas, né, ainda hoje com 34 anos, eu venho aprendendo, eu entendi esse modelo, né, e entendi a minha assimilação desses modelos e hoje eu acho que eu consigo trabalhar num perfil mais equilibrado, né. Claro. Então, assim, olha que interessante, às vezes os nossos modelos não vão ser modelos mais ajustados, né, que vão funcionar sim. socialmente.
E as pessoas, elas podem ir tateando, não precisa ir direto ao ponto. Vamos sentar aqui e vamos conversar sobre dinheiro. Que você pode assustar a pessoa que Devagar, não tem o né? hábito, exato. Uhum. Então, vai perguntando como que era a família, vai perguntando como é que ela lida com o planejamento financeiro dela. Uma outra pergunta bem importante, bem interessante. Você tem sonhos para o futuro? O que você pretende realizar? Sim. Né? Que aí você já vai sacando se essa pessoa tem os mesmos objetivos que você. Então você vai perguntando se ela já recebeu educação financeira ou não. E aí não se assustem com a resposta, porque a maioria das pessoas não recebeu educação financeira. Sim. Né? Como é que era a relação dos pais dessa pessoa com o dinheiro. E aí ela vai contar. E como que o outro organiza suas finanças, se a pessoa tem uma planilha, se não tem, mas pelo menos vive de uma forma organizada. Uhum. O histórico, sabe de que também? Das conquistas. E como essa pessoa conta as suas conquistas. Porque, gente, não adianta. Olha só como é que as pessoas, elas acham que quando você fala de dinheiro, você pode desromantizar uma relação. E na hora que você está conversando sobre assuntos banais, o dinheiro está ali como pano de fundo. Quando você conta assim, fulano já viajou para fora, fulano já fez faculdade X, fulano já tem um carro Y, nós estamos falando de uma conquista que envolve as questões de finança e que dão sinais para você. Isso é bem legal, porque a gente tem uma galera, vamos dizer assim, de vez em quando no consultório a gente atende, né? Não sei se já chegou para você, na psicologia do desenvolvimento a gente vê que isso é comprovado, né? Quando chega ali naquela fase da meia-idade, de 40 até 50 anos, geralmente as pessoas batem aquela crise, que é aquela assim, poxa, já estou na metade da minha vida, pode-se dizer, né? A expectativa de vida do brasileiro hoje é de mais ou menos 72 anos, e o que eu conquistei? O que eu tenho para mim? Eu vejo muito isso no consultório, pessoas angustiadas com essa visão de olho para trás, o que eu já conquistei, olho para frente, quanto tempo me resta para conquistar ainda o que eu quero. E ao mesmo tempo que eu tenho pessoas com angústia, que apresentam angústia quando se deparam com esse tipo de reflexão, tem outras que são muito gratas pelos parceiros que encontraram, porque chegaram nesse meio de vida, e se não fosse o parceiro que elas encontraram no meio do caminho, elas não tinham mudado o comportamento. Olha que riqueza que é. Sim. É interessante, eu achei bem bacana o que você falou de conquista, de validação, porque eu acho que a gente pode tentar operacionalizar isso dentro de uma análise funcional. Por exemplo, quando a gente avalia o comportamento de gastar em excesso, na presença de dinheiro ou na presença de um crédito de um banco, eu gasto em excesso. A consequência imediata vai ser aquela consequência mais reforçadora do prazer de gastar, do adquirir bens, né? A consequência de curto prazo e de muito reforço. A dívida vem para longo prazo, né? E aí eu fico entre aquele prazer imediato e de curto prazo e aquele desconforto de longo prazo. Assim também é com o comportamento de poupar. Na presença do dinheiro, um dinheiro que sobrou ali, ou um dinheiro que entra e eu já tenho aquilo como objetivo, eu já poupo novamente, né? Os investidores falam que a gente tem que poupar antes de pagar as contas, né? A gente poupa, a gente guarda, a gente tem um objetivo, e a curto prazo, o que a gente vai ter? Não vai ter um prazer, talvez, nessa intensidade tão imediata. Mas a longo prazo, o que a gente tem? Talvez esse sonho, essa meta que é mais difícil de alcançar, talvez a organização, né? Sentir que eu tenho controle da minha própria vida financeira, né? Que em comparação com uma sensação de descontrole é muito prazerosa. Então, eu penso que talvez olhar para essas classes de respostas e perceber que muitas vezes uma escolha em detrimento de outra vai me dar um tipo de prazer, um tipo de reforço em detrimento de outro tipo, né? E que esses prazeres imediatos de longo prazo, eles trazem sim muito desconforto e talvez até muito mais desconforto do que se eu não tivesse entrado em contato com prazer de curto prazo, né? E aí, você falou certo, poupar antes de gastar. Essa é a lógica da pessoa que dá conta de investir
e que dá conta de realizar sonhos. Então, duas coisas importantes aí. Você recebe, aí você tira ali o valor, e aí, por exemplo, na metodologia de SOP, da qual eu sou formada, da educação financeira, a gente fala de você poupar pelo menos 10%. E para o adolescente, para o jovem que está em início de carreira, 30%. Ainda mais se mora na casa dos pais, né? Meu estagiário voltou agora da Itália, né? E ele, estudante de psicologia, da UNB, foi para a Itália e ele poupa muito mais do que 30% ou 40%, porque mora com os pais, não tem gasto com nada. Então, tem essas orientações. Você vai encontrar a sua forma, como melhor lhe convier. Eu recebo 1.000, Meg, eu só ganho um salário mínimo. Ou então, que nem os meninos da Menor Aprendiz, que eu estive um dia na Fé Comércio. Eles recebem R$500. E eu falei, primeiro, tentem guardar pelo menos 10% disso aí, antes de gastar. Sim. Finge que você só recebe 450. Põe na cabeça que você só recebe 450. E coloque isso numa poupança. Poupança, modo genérico, não poupança, porque a gente sabe que a poupança é a pior coisa que tem de rendimento. E aí, essa aprendizagem é que vai criando o hábito. Tem que ser assim, faça chuva ou faça sol. Entrou o pagamento, tira aquele pouquinho ali, ou aquele tanto que você vai ver, qual vai ser o percentual, guarda e coloca o restante na poupança e vai viver a sua vida só com o que sobrar. Gente, se não tiver esse diálogo, um casal não realiza um casamento dos sonhos, que hoje em dia é caríssimo. Sim. Dependendo também, né? Tem modelos e modelos. Não compra uma casa, não compra um carro da família, daqui a pouco não consegue colocar os filhos numa escola. Se você não começa a conversar sobre isso no namoro, como é que você consegue ter um filho? Que filho gasta? Filho gasta. Não adianta, eu tenho 2. Um de 22, Lucas fez 22, e a de 7. E esse poupar, ele tem que ir para os sonhos. Por que não pode ter só sonho de longo prazo? Porque esse reforço, ele vem muito atrasado e o comportamento não fica persistente. Então, você tem que estipular um sonho de curto prazo, um de médio e um de longo. Realizáveis, né? Realizáveis. Então, eu tenho que tentar realizar um sonho agora, para o mês que vem, exemplo. Então, o casal quer planejar em julho, dar uma ida ali em Pirinópolis. Ou então, numa cidade aí próxima. É um sonho de curto prazo. Quanto que a gente vai ter que poupar? Ou no fim do ano queremos viajar para a praia. Daqui a 5 anos a gente quer trocar de carro. E daqui a 10 anos a gente quer comprar casa própria. E ter esses sonhos da família, os sonhos do casal. É importantíssimo ter esses sonhos. Sim. Eu fiquei pensando aqui quando você falava das regras, né, assumidas, que são propostas para a gente experimentar quando a gente começa a falar de educação financeira. E aí eu acho fantástico a gente pensar em trocar nossas regras, que são mais desadaptativas, né? A gente pode, que não estão funcionando para melhorar a minha vida financeira, por outras que possam funcionar. Por exemplo, vocês já ouviram aquela história de que a pessoa se sente rica no 5º dia útil e na extrema linha da pobreza no último dia antes do pagamento, né? O que isso sinaliza para a gente culturalmente? Primeiro, que a gente não tem uma administração financeira. Segundo, que eu gasto como se não houvesse amanhã e que talvez eu não saiba lidar com a manipulação do que eu tô recebendo, né? Então, isso que a Meg falou eu assumi essas regras, né? Entrou o salário, eu saio gastando exageradamente e, de repente, na metade do mês já não tenho nem falta até para comer, vamos pensar assim. Por que não eu começar a exercitar, antes de pegar no dinheiro, eu já pego meus 10%, jogo no meu investimento, jogo inicialmente na minha poupança, coloco debaixo do colchão, faça alguma coisa que eu não vou precisar entrar em contato com aquilo mais, né? Que eu não vou precisar, que aquilo não vai ser uma tentação. Então, trocar regras que não funcionam para o bem e para a qualidade da minha vida financeira, para regras que passam a funcionar. E aí, nesse sentido, a Meg trouxe algumas opções muito bacana. Eu já li o livro da Dzop, a Terapia Financeira, fantástico. Então, a gente tem possibilidades, né, de ampliar repertório também lendo, também ouvindo sobre, também indo atrás, experimentando. Às vezes o seu próprio gerente de banco, né, alguns bancos oferecem educação financeira. Então, de graça, online, gratuito, tem muito curso exatamente. hoje.
É um convite que você pode até fazer. Uma prova de amor de verdade é essa. É a preocupação em estar ajudando o outro. Sim. Né? Vamos fazer um curso juntos de educação financeira? Que Vamos, não, né? Vamos sentar para ler esse livro juntos, vamos discutir esse livro aqui juntos. É interessante porque os casais costumam conversar sobre tantas coisas. Tantas coisas. Por que não conversar seriamente sobre o futuro e o sistema de gerenciamento do dinheiro? E aí eu acho que a gente pode até entrar no tópico dos casados. Por quê? Bacana. Porque aí, quando você casa, como é que é o sistema de gerenciamento do dinheiro? Vamos expor um pouco aqui para o pessoal entender o que a gente está falando. Lá na sua casa, Ana, como é que é? Tudo dividido? Ou junta o dinheiro tudo numa conta e aí paga as contas? Ou junta um pouco e um pouco fica para mim? Vamos ver como é que é o que funciona. Então, lá eu falo que eu uso o princípio da equidade. Já ouviu falar, né? O princípio da equidade é aquele: quem ganha mais, contribui com mais. Quem ganha menos, contribui com menos. E a gente tenta fazer dessa forma. Não temos uma conta juntos, cada um tem a sua conta. E a gente vai sentindo ao longo do mês, né? Tem algumas coisas que são proporcionais. Por exemplo, eu pago uma conta que é mais alta. Ele assume outras que são mais baixas, mas que juntas dão mais ou menos o valor daquela conta. E ao longo do mês a gente vai sentindo. Por exemplo, vamos ver um exemplo. Amanhã na festa junina do Fan Festival. E um comprou os ingressos, o outro vai disponibilizar o dinheiro para gastar lá. Então assim, a gente vai dividindo à medida do que a gente precisa. Se falta, um ajuda o outro. Sim, se sobra, um pouco com o outro. Então é mais ou menos nesse sentido. Dá problema? Dá. Porque dividir ao longo do mês, às vezes a gente se questiona, é assim, não é assado, precisa disso, não precisa daquilo, né? E aí a gente vai lidando com essas questões. Esse sistema é um dos que os casais mais usam, pela proporcionalidade. Sim. Então você pega lá, quem ganha mais arca com as contas maiores, quem ganha menos arca com as contas menores, que seja assim. Então um paga água, outro paga luz, Mas uma coisa é certa, que a gente percebe quando tem uma desorganização financeira do casal. É a falta de deixar as coisas acordadas, as claras. Combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro. Exatamente. E é interessante que esse combinado pode ser feito, inclusive, já na época ali, do namoro, do noivado. Porque isso frustra. Sim. Gente, quantas pessoas a gente não atende que casam com uma idealização e quando você vai ver, é muita coisa para cuidar. Às vezes jovem, adolescente, doido para ir morar junto com o namorado, ou morar sozinho que seja. E aí a gente precisa colocar no papel quais são as contas que você vai ter. Porque o adolescente pensa que vai chegar, o adolescente que está namorando, ele pensa que ele vai jogar um colchão no chão e vão viver de amor. Eu não vou nem contar a piada do viver de amor, o pessoal do Tocantins que conta. Mas, gente, ninguém vive só de amor. Você tem contas a pagar e os pais perguntam muito isso, né? Os pais perguntam. Vai viver de quê, meu filho? Tá querendo casar, vai viver de quê? E é interessante porque quando você mostra, olha só como que você envolve a família nisso e você favorece, estimula que seus filhos ou seus sobrinhos, as próximas gerações tenham relacionamentos saudáveis. O pai e a mãe têm que ter o hábito de sentar à mesa mesmo e expor as contas para a família. Vamos sentar aqui todo mundo, olha só, a gente gasta com isso, 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 isso. Se vocês querem viajar, se vocês querem comprar alguma coisa, se querem ir ao cinema, é necessário que a gente economize nisso, nisso, nisso e nisso. Envolver a família, sim. Não tem que ser uma coisa todo, né? Como um todo, não tem que ser só uma coisa só do chefe de família. E isso é muito legal, porque quando a gente tem algo muito centralizado, que só um cuida, temos alguns problemas aí. Primeiro, que pode gerar sobrecarga e estresse em quem cuida das finanças, quando você centraliza. Segundo, e que eu atendo bastante, são, por exemplo, as mulheres que não sabem o rumo que vai as contas de uma casa quando se separam. Ah, porque meu marido é que pagava. Ah, é porque... Então, assim... Quando morrem, né?
Também vem muito para consultório, a pessoa não tem um repertório de financeiro nenhum, porque sempre foi o marido que tá ausente, ou foi a esposa, enfim, tanto faz, não tem essa questão de gênero, que tá ausente, que faleceu e que agora ela tem a duras penas que lidar com isso e aprender, né? Isso também é muito, muito comum. E vem uma série de comportamentos disfuncionais, doenças de psicossomatização. Sim. É dor de cabeça, é úlcera, é gastrite, é pânico, é depressão, é estresse, é N consequências que você tem. Que a pessoa se depara com aquele fato novo, estou separado ou morri, e sempre quem cuidava disso era fulano. E a pessoa não sabe o nome do gerente, não sabe quanto que entra numa conta, não sabe, simplesmente não sabe. É até triste, mas é isso que você falou, Ana. Falta o repertório, desamparo. Por isso que eu acho que as pessoas têm que pensar muito no hoje, no planejamento, no empoderar-se das coisas que acontecem dentro de casa. Sim. O que leva um casal que se ama, que se encontra, que quer viver uma vida a dois, que planeja tantas coisas, a de repente quando casa os sonhos se frustram, um não cuida mais do outro, um larga os problemas pro outro cuidar. Quais são as consequências disso psicológicas, né, Ana? Sim. Podem ser com consequências gravíssimas, né? Imagina, por exemplo, você se vê em total... Você já está vivendo um luto, de repente você tem que se ver em total desamparo. Você já está vivendo, por exemplo, uma separação, tendo que reconstruir e dar conta de tantas outras coisas. E aí, de repente, você tem que aprender a lidar com dinheiro porque você não sabia. Então, assim, pode levar a muito mais prejuízo, né, para a vida dessa pessoa, social, financeiro, porque a gente aprende errando. Então, essa pessoa vai se comportar, e nesse se comportar, ela pode se comportar de uma maneira que te traga prejuízo. Sim. Né? E mesmo que seja do casal, né, um dos cônjuges, vamos dizer que seja melhor em lidar com as finanças. Não tem problema ele lidar com as finanças, né? Desde que você... porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho saco para isso. Mas um dia você vai precisar. E a gente não sabe o dia de amanhã. Mas uma coisa que é certa. Mesmo que o outro cuide, é importantíssimo que a pessoa que tem... Estamos falando aqui de duas pessoas que recebem dinheiro, né? É diferente. Que é diferente. Que você também tenha a liberdade de usar o seu dinheiro para os seus planos. Então, nós temos que ter planos do casal e planos individuais. Então, conquistas que eu preciso, e quando eu falo planos e sonhos, inclui nisso também, às vezes, pagar uma dívida. Sim. Pagar um endividamento, que você, às vezes, trouxe para o casamento. Mas é importante que isso também tenha o planejamento do casal. Aí as pessoas perguntam, conta conjunta ou não faz conta conjunta? E aí vai depender de tantas variáveis, de confiança, de liberdade, de autonomia. E aí a gente volta no autoconhecimento, nos valores. Se você tem como valor de vida a liberdade e a autonomia, você não vai dar conta de viver uma vida vigiada. Exatamente. E aí você não se respeita e quando você vê, você tá numa situação realmente de sofrimento psicológico. Por quê? Porque você não respeitou aquilo que é seu valor primordial. Olha o autoconhecimento aí de novo, né? Sim. É interessante você falar isso, né? Qual que é a melhor forma? Existe, gente, uma melhor forma? A gente dá propostas para que as pessoas possam experimentar e ver o que é melhor para cada um. Mas provavelmente a melhor forma é a que melhor se adequa à sua realidade, né? Quem tem que controlar as finanças? Quem sabe mais ou quem sabe menos para aprender? Quem sabe mais para o negócio não desandar ou quem sabe menos para aprender? Talvez os dois, né? Quem sabe mais pode sim ter uma iniciativa a mais na tomada de decisões, mas quem sabe menos pode aprender com quem sabe mais, né? Quem sabe menos pode flexibilizar quem sabe mais e mostrar outras perspectivas, né? Que possam ajudar esse planejamento, contribuir a longo prazo, né? O que é o melhor? Conta conjunta ou conta separada? Pois é, a gente depende muito do tipo de sonhos que você tem como pessoa e como casal.
Então, vamos supor, pode até ser que o casal tenha uma conta conjunta para as despesas da família do Sim. casal. Mas é recomendado, né, nós educadores financeiros, e agora eu tô falando como educadora financeira mesmo, pelo que eu vejo nos grupos de experiência com os colegas, que você também tenha a sua conta separada para as suas despesas e também porque você precisa aprender a gerenciar as suas despesas. Isso se chama autorresponsabilidade, né? Você tem que ter a autorresponsabilidade. Quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, eu ajudo muitas pessoas a organizar as finanças pessoais e até profissionais. Aí a primeira pergunta é, quanto você ganha? A pessoa, não sei, entra tanto. Já são os primeiros sinais que indicam a bagunça, a desorganização e a falta de autorresponsabilidade. Entra tanto, de vez em quando entra, né? Aí a gente pergunta, quais são as suas despesas? E aí a pessoa tem que ter as suas despesas pessoais, as despesas da família. Uhum. E aí uma outra pergunta é, quais são os seus sonhos? Que aí quebra. E aí a gente tem casais, e aí eu vou dizer pessoas, na verdade, que quando casam, não tem mais sonhos pessoais. Não tem. E aí eu faço um outro desafio nesse dia dos namorados. Você conhece os sonhos do seu marido? Você, Idovan, conhece uns sonhos da sua esposa? Você conhece um sonho que sua esposa tem vontade de realizar? Oi, Meg! Boa noite, Meg, Aninha, sejam bem-vindas. Obrigada. Eu conheço, sim, alguns sonhos, né, que a gente vai conversando e ela vai expondo, assim, eu conheço alguns. Todos eles envolvem dinheiro, isso é fato. Né? Mas um bem simples, por exemplo, é o sonho dela de passar, sei lá, um ano viajando, conhecendo o planeta. Estamos em busca disso. Olha aí, e é isso que é a grande questão. Porque quando você sabe, você evita que o outro te sabote. Exato. E que ele trabalhe junto com você em prol dessa conquista. E se tem um objetivo, né? Acho que saber produz autoconhecimento. E autoconhecimento aumenta as chances da gente alcançar esse objetivo. Enquanto objetivo. Outro dia eu estava conversando com um cliente e ele tinha um objetivo X. Ele estava muito frustrado porque não tinha dado certo. Era um plano de conseguir, né, uma carreira profissional em outro contexto, em outro país. Ele estava frustrado porque não tinha dado certo e de repente a gente começou a fazer essa linha traçar essa linha de qual que era de fato o objetivo. E a gente se deu conta que o objetivo não era esse emprego no outro país. O objetivo era aposentar cedo. Então existiam várias formas de conseguir esse plano de aposentar mais cedo, né? E aí é muito interessante porque evita sofrimento. A gente tem um plano B que fala, não, então dá para eu ir por aqui, existe essa outra possibilidade, isso aqui, e construir em cima disso, ter clareza desses objetivos, né? A diferença de ter só um sonho e ter uma meta, né? Uma meta palpável. Exato, porque às vezes a pessoa ela fica só ali naquela visão unilateral, né? E às vezes não estou uníssono, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E é interessante o trabalho rígido, né? E é interessante o trabalho do profissional, da psicologia ou do educador financeiro aqui no quadro, no nosso programa do Moneycast, que é ajudar as pessoas a descobrirem até isso. O que é que elas querem? Eu tenho como missão, e eu acho muito bonito, o que eu gosto muito nas minhas duas atuações da psicologia e da educação financeira, é conseguir despertar essas questões. Às vezes o sonho tem, só que ele está tão escondido, debaixo de tanta frustração, às vezes tantos anos de casado sem conquistar. Oprimido, né? Oprimido. Tantos anos cuidando de filhos, ou tantos anos namorando e um casamento que nunca vem, ou que queira, que não consegue realizar, e isso você vai te levando. Essas frustrações vão minando os sonhos. E aí o resgate de saber o que você quer conquistar é algo que une o casal. Sim. Porque promove conhecimento e desfavorece o que a gente vai chamar de infidelidade financeira. Que é você começar a mentir, omitir, esconder informações. Tem gente que compra uma bolsa e esconde no guarda-roupa. Eu já vi isso! Já vi isso num contexto familiar.
A pessoa chegava em casa escondendo as compras. Já vi isso. Compra um sapato e porque o marido tira tá com a etiqueta. de cara feia. Exato. Que vida sofrida, sofrível, que vida em sofrimento é viver assim, mas não, Ana Paula? Sim. De você não ter a liberdade. E aí tem dois casos, né? Porque assim, pode ser que você comprou um cartão do outro, o que vai gerar realmente muitas brigas, porque você usou algo do outro sem permissão, sem pedir, e mentira tem perna curta, vai ser pego. E tem o caso de você não poder comprar com o seu próprio dinheiro. Sim. Que às vezes você quer, o que mais acontece. Você tem que tirar a etiqueta da roupa para as pessoas da sua casa saberem que a roupa é velha, é antiga e não é nova que você gastou. E aí você envolve toda a família num contexto disfuncional que só gera briga, que só gera discussão e revela um casamento no qual, sem confiança, sem a confiança, para onde, qual é o futuro de um relacionamento sem confiança? E a gente entra em alguns dados, né? Tem uma pesquisa que foi realizada com 2.000 britânicos e eles assumiram que uma das maiores causas dos divórcios naquele contexto seria justamente não conseguir lidar com a questão financeira, né? Então, a infidelidade financeira, ela sim pode afetar a sua relação a um nível de chegar à separação, de chegar ao divórcio, de chegar ao término do namoro, sim, né? Então, o quanto que isso é grave, né, Meg? É por isso que eu gosto de falar assim, que a infidelidade financeira não é só você esconder os seus gastos. Também é você esconder quanto que você ganha. Tem muita gente que esconde quanto que ganha, porque se ganhou a mais, tem algum tipo de despesa a mais que o outro vai te empurrar. Um exemplo. E outra infidelidade financeira também é do lado dos sonhos, que é a mesma coisa, você não revelar aquilo que você tem desejo de conquistar. Então, do que está no seu coração. E aí você pega na fidelidade das receitas. Quando você tem um planejamento claro de família, de casal, de vida, pessoal e do casal, não tem por que ficar escondendo quanto que você ganha. Sim. Porque é como se fosse assim, vamos traçar os nossos objetivos de curto, médio, longo prazo. Para esse de curto, cada um vai entrar com quanto? Esse de médio, cada um vai entrar com quanto? De longo, cada um vai entrar com quanto? E aí, tem um dinheiro a mais, vem a consciência. Porque se você tem um planejamento de longo prazo para 10 anos, e se você entra um dinheiro a mais, você está ganhando a mais, você pode encurtar para 8 anos, a pessoa ela tem que se ver naquele sonho. É por isso que ele tem que ser construído em conjunto. Que é para poder você se engajar e participar e conquistar em conjunto. Exatamente. Porque assim, não vou contar que eu recebi mais, porque senão fulano vai pedir. Poxa, mas o sonho não é junto. É a dois, né? Não é a dois? Sim. Então, se você... É interessante, porque quando o sonho não é construído junto, ou quando o sonho é só verdadeiramente só de um e não do outro, é sempre até assim, queremos ter um filho. Uhum. E o filho envolve dívidas. E esse desejo é muito maior de um do que do outro. Você começa a perceber que, porque o sonho não foi construído junto, não está sendo alimentado pelos dois, você começa a perceber o outro sabotando. É nesse sentido. Recebe um dinheiro a mais e não investe nesse sonho, investe em outras coisas. Sei lá, vai comprar outras coisas, vai investir em outros sonhos. Então é muito importante quando a gente fala, lembrar de infidelidade financeira, de mentiras, de discussões em relação à questão do dinheiro, não pensar que não é só esconder o que gasta, é esconder também quanto que ganha, e é também essa bagunça a respeito dos planos de vida do casal que você não está contribuindo. E é interessante pensar que esses fatores, né, desajustados, eles são o termômetro da relação, né? E colocar numa condição de querer sonhar a dois, de repente não ter esse outro sonhando comigo, ter esse outro resistente, rígido, talvez também seja um sinal de como essa relação está andando. Será que é só financeiramente? Será que tem outros contextos em que a gente também não consegue se acertar?
Então, assim, talvez seja algo para a gente repensar e se questionar e verificar, né, até que ponto isso é saudável, se a gente está reforçando esses padrões, se a gente está enfraquecendo esses padrões, o que a gente pode fazer para fazer diferente. E se eu não estou dando conta, né, se de repente, não, eu realmente percebo que eu tenho uma dificuldade, quais alternativas eu tenho? E aí a gente entra nas propostas, né? Eu tenho profissionais, a Meg aqui, terapeuta financeira, então profissionais que são capacitados a me ajudar a lidar com a Ana questão Paula, das finanças. psicóloga, eu também psicóloga. Eu estou atendendo um casal que a gente trabalha os dois. São duas propostas diferentes e é legalzíssimo isso que a Ana falou. Muitas vezes o problema financeiro, essa área financeira, ela vai chamar atenção para outros pontos que não estão sendo bem resolvidos. Então, repensar. Tem outro. É legal a gente caminhar para o final do programa com essa reflexão. Sim. De que a vida financeira, ela é uma parte da vida individual, da vida do casal, da vida da família. É uma parte que ela pode tanto interferir as outras para o bem quanto para o mal. Ela pode ser um gancho para resolver outras coisas, ou ela pode ser um gancho também para você pensar sobre outras coisas. Sim. E a gente vai se despedindo, colocando que essa questão, apesar de importante, apesar de ser uma questão tabu, conflituosa para muitos casais, é uma questão possível, né? É possível nós aprendermos a nos relacionar melhor com a questão financeira dentro de uma relação afetiva, né? Com o meu companheiro, com minha companheira. É possível me colocar de uma forma diferente. É possível a gente trazer padrões mais saudáveis para isso, que vão evitar sofrimento, que vão evitar desconforto. Exatamente. E é isso, pessoal que nos ouviu. A gente vai caminhando agora para o final. Quero agradecer aqui o Idovan, que deu o nosso suporte aqui pra gente na Rádio Federal. Eu que agradeço. Agradecer o Rafael por nos convidar para tocar esse momento, esse espaço. Agradecer você, Ana, por ter aceitado o convite. Acho que o bate-papo foi bem tranquilo, né? Avisar a todos que na semana que vem o Rafael Rico, aqui do programa Molecast, ainda não está de volta. E eu quero desejar que ele realmente aproveite muito as férias dele, porque merece. E eu vou voltar com outra colega da área da psicologia e a gente está definindo um tema, mas vai ser um tema que eu tenho certeza que vai dar muito pano para manga também. Que nesse Dia dos Namorados, as pessoas comemorem o amor, não só no Dia dos Namorados, mas todos os dias. E sempre privilegiando o amor, gente. O amor acima de tudo. Eu acho que Dia dos Namorados é um momento para a gente pensar em amor, ao próximo. Como que a gente está lidando com o próximo. E esse próximo, o seu próximo mais próximo, tem que estar com uma relação muito, muito boa. Não pode estar com uma relação muito boa com os outros. E aquele que está do seu lado, que você divide ali a vida, a cama, a casa, os beijos, os abraços, o corpo, não tá dando certo. Exatamente. Por falar nisso, eu queria mandar um beijo pro meu namorado, então, né? Meu marido, meu namorado, um beijo pro Alex. Feliz Dia dos Namorados, amor, amo você. E eu também vou aproveitar meu não namorado, né, marido, o Júlio César. Inclusive os dois estão nos esperando, agora chega, né, gente? Beijo pra vocês, beijo. A gente também vai curtir o nosso Dia dos Namorados. Beijo, até o próximo programa. Foi ótimo.